Olha, o São Paulo jogou ontem Talvez contra o time ele precise. reserva do Atlético Mineiro e sufoco. Vamos ver Reserva como é que não, Fábio Prado, não começa não. O São Paulo entrou em campo para pegar o Atlético Mineiro nesse sábado sem ter vencido nenhuma vezinha as equipes do G6 do Campeonato Brasileiro. Até então, eram 3 empates e 3 derrotas. Já o Galo tinha a defesa menos vazada do Brasileirão, com apenas 13 gols sofridos. E aí, meu amigo, os números definiram o que foi principalmente o primeiro tempo. A falta de efetividade do São Paulo no campeonato, aliada à defesa sólida do Atlético, fizeram com que o tricolor não desse um chutinho no gol na primeira etapa. É bem verdade que o São Paulo também optou por tentar segurar o Atlético Mineiro nos 45 minutos iniciais aqui no Morumbi. Só que quando o técnico Hernan Crespo decidiu soltar um pouquinho mais a equipe dele, já no segundo tempo, a bola teimou em não entrar. O Rodrigo Nestor, por exemplo, parou no Guga. Já o Rigoni parou no travessão. O Galo também chegou a assustar, mas o jogo terminou como começou. O Atlético segue com a defesa menos vazada do Brasileirão, líder agora com 46 pontos, e o São Paulo continua sem vencer as equipes da parte de cima da tabela. Cuando recuperamos la bola encontrábamos facilidades para jugar. Sí, es verdad, tal vez faltó un poco en fase ofensiva. Mas estávamos jogando com o Atlético Mineiro, então não devemos esquecer isso tampouco. Mestre Alberto Helena Júnior, e esse São Paulo, tem muita gente já conectando o Crespo também. O que você pensa disso? É a repetição do mesmo o tempo todo. Entra lá com 3 zagueiros, com 3 volantes, fica lá atrás para se defender, para evitar o pior e não consegue ganhar. Não faz gol. Esse é um time que não faz gol. E contratou o Éder, que é artilheiro na Itália, contratou o Caleri? Carelli, que é o Carelli, que fica no banco, entra no finzinho do jogo. Enfim, São Paulo, enquanto esticam esse sistema, que é basicamente defensivo, ele não vai fazer gol. Se não fizer gol, não ganha. É isso. Não Mas foi pênalti aí, hein? Mas eu achei que foi. Aí, hein, cara? Tenho só dúvida da posição. O Natan, não era dentro da área, o Natan, o Luciano dá o toque, o Natan não disputa a bola. Ele vai no corpo do Luciano, né? Uma questão de interpretação. No primeiro tempo, esse lance foi no primeiro tempo, quando o São Paulo não jogou nada. No segundo tempo, o São Paulo jogou melhor, eu acho que até fez um jogo que poderia ter vencido. Foram Méritos dois. ao Volpe. O Volpe apareceu depois de uma sequência terrível. Sequência terrível. Fez uma grande defesa depois de muito tempo. Você não tinha. E acho que foram 2 0-0. Eu entendo o Helena. Então, contra o América e contra o Atlético. No Morumbi, no intervalo curto. Mas foram 2 partidas completamente diferentes. São Paulo contra o América não jogou nada. Não lutou, não brigou, não forçou. Parecia que ia perder desde o primeiro minuto. Contra o Atlético, e aí teve uma série de reuniões lá dentro, para lá, para cá, Crespo com diretoria, Crespo com Muricy, Crespo com jogadores, para uma mobilização, uma tentativa de mobilização para essa reta final de campeonato. E achei, pelo menos em termos de luta, briga e atitude, foi bem diferente contra o melhor time do campeonato. O Flávio falou, reservaço do América, do Atlético mais ou menos. Jogou o Hulk, jogou o Arana, entrou o Nacho. O Atlético poupou menos que o Palmeiras e o Flamengo nessa rodada. Sim, isso é né? verdade. E acho que o Atlético, ele também está numa fase, e o Cuca fez isso muito no Palmeiras quando foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, numa fase de administração de vantagem. Então, o Atlético no segundo tempo jogou pelo empate. E o São Paulo foi tentando. Agora, tem uma questão do São Paulo que está clara. O São Paulo, aos 20 minutos do segundo tempo de qualquer partida, contra qualquer adversário, pode ser o primeiro da tabela ou o último, ele morre. O São Paulo tem o pior preparo físico do Brasil hoje. É verdade. E essa é uma questão que ficou antes uma questão de lesões. A culpa do departamento médico.
o departamento médico não lesiona, né? Claro. O departamento médico recupera. É verdade que o departamento médico de São Paulo demorou muito para recuperar vários jogadores. Marquinhos, menino, teve uma lesão muscular comum, ficou 50 dias fora. Luciano teve 3 lesões musculares na sequência. Éder, 3 lesões musculares. Mas fisicamente, e o preparo da comissão argentina, o time desaba. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, se desse para trocar 10, tinha que trocar os 10. E ele não troca. Ontem ele trocou só Pois é, aí que tá. Exatamente, trocou só 4, deixou uma, mas a questão do banco, aí que tá. A escalação já privilegia quem está melhor fisicamente. Os mais jovens, os que podem correr no meio de campo. E a questão dos mais veteranos no banco, eles não estão sendo aproveitados porque eles não têm. O Calério, o Helena falou, o Calério entrou no final da partida dos últimos 3 jogos. Ele não consegue dar uma abafa no zagueiro adversário. Ele está visivelmente fora de forma. Eu acho que talvez agora, com uma semana entre jogos, né? Que agora vai ter Chapecoense só no outro domingo, aí Santos na outra quinta. Isso não resolve. Não resolve? Não resolve. Não vai resolver. Esse negócio de semana cheia para treinar não resolve. O que resolve é jogo. Tem que jogar. Põe em campo para jogar. Eu acho que essa ritmo questão de jogo. Essa questão física não deve ser resolvida, acho que o Paulo falou, nessa temporada. E, de fato, sem preparo... Eles não fizeram pré-temporada, hein? O time emendou. São Paulo emendou. São Paulo emendou. Claro, todo mundo emendou. Não. Corinthians fez, o Santos fez, o Palmeiras fez também. Palmeiras tem jeito esse time? Vai melhorar? Não vai melhorar? Olha, Flavito, o jogo ontem foi fraco. Assisti o jogo, né, pela televisão, verdade. É claro que o Atlético Mineiro não jogou como vem jogando. Pela qualidade que tem, né? Muito superior ao São Paulo. E o São Paulo, como o Arnaldo falou, ressaltou, contra o América e contra o Atlético, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo é um time também que não tem um treinador que cobra os seus jogadores, ninguém cobra ninguém, aí fica nessa moleza dentro de campo, né? A gente vê 6 pontos, ganhou 2 empates, quer dizer, 2 resultados considerados derrotas para o São Paulo. E sem dizer que o São Paulo está 3 ou 4 pontos à frente do quarto da zona de rebaixamento. Quer dizer, os outros adversários estão vencendo. Ele podia ter entrado na zona de rebaixamento hoje. Exatamente. É que os resultados ajudaram. Então, é um momento preocupante do São Paulo, que às vezes muita gente fala, poxa vida, agora não tem esse negócio, porque o São Paulo só tem um Campeonato Brasileiro para disputar. Agora a folha de pagamento do São Paulo é mais de 10 milhões. É uma folha de pagamento bem alta. Sim. Quer dizer, tem que cobrar esses jogadores. Com exceção do Caleri, que está fora de forma, é outra coisa. Mas, a começar pelo treinador, tem que cobrar os jogadores. Olha, vou colocar você em campo, mas nos 2 jogos contra o América e o Atlético Mineiro, o nosso time não conseguiu envolver o adversário, pelo menos em uma tabela, pelo menos em um chute a gol, pelo menos em um cruzamento. Quer dizer, o São Paulo hoje depende de uma bola parada do Rigoni, ou de um chute, ou de um lampejo dele, para poder vencer uma partida. Isso é muito pouco para o São Paulo, é muito nada para um time tricampeão mundial. Essas coisas que eu cobro do São Paulo. O treinador não cobra, então a gente cobra aqui. O time não está jogando nada há muito tempo. E aí eu estou com o mestre Alberto Helena, muito rápido. Não, é só um dado. O Éder, contratado pelo Palmeiras, o italiano Éder, né? Pelo que São Paulo. Seleção, São Paulo. Pelo Palmeiras, desculpa. Eu estou com o Palmeiras na cabeça. Não é à toa. Eu sei. Foi humilhado pelo Corinthians. Eu sei. Então, o Éder já está reclamando, que está muito na reserva, e teria pedido para, rua, sair do eu acho que time. Já está gerando uma crise lá. E eu acho que passa muito pelo que fala também o Alberto Helena, que tem a ver com as escolhas do Crespo. O Crespo, ele insiste com 3 zagueiros, 2 volantes, ele não tem meio, é óbvio que o time não vai criar. O São Paulo, ainda assim, algumas partidas, uma ou outra, consegue até jogar razoavelmente bem, mas se você puxar pela memória, jogou bem contra quem? Atlético Goianiense, que jogou com uma linha de 4, jogou num sistema completamente diferente, jogou bem melhor. Contra o Racing lá, que a água estava batendo bumbum, que ele botou o Rigoni e o Marquinhos para jogar lá na frente, sem o Luan como volante, 2 meias e um volante, só que era o Nestor para sair jogando. Ou seja, se ele tem 3 zagueiros, ele pode deixar o meio mais leve. Mas ele nunca trabalha com 2 meias. Você já percebeu que a gente fica contando ou tentando lembrar uma partida que o São Paulo jogou bem?
A gente fica catando na memória, no cortex aqui. Olha, o São Paulo lá atrás jogou mais ou menos. E que passa, e aí eu quero, podem me chamar de... tem jogadores podem me chamar de... Tem jogadores. E podem me chamar de viúva do Fernando Diniz? Ok. Se você comparar o ano passado, o Fernando Diniz tinha muito menos... comparar o trabalho de um com o outro. Não, mas do Diniz é muito superior. Então, ele tinha muito menos, ele só tinha a garotada e o time propunha jogo. O São Paulo, ele não consegue propor jogo. Querido, é que o Diniz é um treinador tático. Você não concorda, não? O Crespo não é um treinador tático. Ele não tem nada de tático. Eu acho que são temporadas muito diferentes. O Diniz teve, primeiro, 18 meses de trabalho. O Diniz teve 2 pré-temporadas. O Diniz teve um campeonato só, o brasileiro, praticamente o segundo semestre inteiro, porque ele foi eliminado rapidamente da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores. Então, o Crespo, ele emendou com o Visório. O Crespo chegou, o Visório ganhou do Flamengo, olha, domingo você assume. O Crespo não teve o tempo para preparar o time. O primeiro mas sinal... Tinha jogador. O Diniz não teve um jogador, mas tinha elenco. Então, mas vamos lá. O melhor jogador do São Paulo em 2020 foi quem? Luciano, certo? Foi decisivo. Com o Everton, porque não tinha dinheiro. Pois é, uma troca, aliás, mérito do Diniz, na troca totalmente. Não inventou o Sara, inventou o Léo Pelé. Perfeito. Sara. O melhor jogador do São Paulo em 2020, ele não jogou em 2021, né? O Luciano. Então o Crespo não teve o Luciano. Né? Então, 3 contusões seguidas. Mas tinha elenco. Quando? Agora? E agora. O Diniz perdeu o Daniel Alves, Luciano na reta de chegada. Então, mas assim, Paulo, o Daniel Alves, sabe que foi o ano que ele menos jogou partidas na carreira dele? Esse ano, pelo São Paulo. Então, assim, o Crespo não teve quase, também por culpa da comissão técnica, preparação física. O time do São Paulo nunca teve inteiro. A final do Paulista contra o Palmeiras, o Daniel Alves e o Benício machucaram com 15 minutos no primeiro tempo. O Diniz não teve um time, né? Não, só ele tinha teve que cavar o time. Só moleque. Só a garotada da base. Só moleque. Jogador. Agora, você já percebeu uma coisa, Flavito? Hein, Arnaldo? Celso? Já percebeu que os contratados do São Paulo, só quem tá jogando é o Rigoni e o Miranda. É verdade. Só. E os moleques o resto é machucado no banco. Verdade. Vamos colocar o Miranda e o Rigoni no time do Diniz. Melhora bem. Nossa senhora. Não, o ano passado, assim como o Luciano foi uma sacada do Diniz, o Rigoni foi uma sacada do Crespo. O Crespo falou, ninguém conhecia esse cara. O cara estava na reserva do Elche. E de fato é um bom jogador. Então, acho assim, eu entendo que são trabalhos bem diferentes. Eu entendo que um treinador... Nós estamos comparando o Abel já está com a 2ª temporada no Palmeiras. Eu acho que o Crespo, ele tem uma virtude. Foi no comando dele que o São Paulo saiu da fila. O São Paulo ganhava um troféu há décadas. Isso tem um peso e tem um crédito. Mesmo que jogou sozinho. Ninguém jogou o Campeonato Paulista. Mas assim, jogou 2 partidas contra o Palmeiras na final. Não é? O Palmeiras largou o campeonato, gente. Sim, mas na final jogou todo mundo. Mas só que agora com o Crespo, ele já acumulou também eliminações. Sim, acabou o crédito. Copa do Brasil e Libertadores. Olha, tá correndo isso que ninguém vai o time não tá jogando nada. Nessa altura do ano passado, São Paulo estava 7 pontos na frente dos outros. Sim, mas depois foi era líder do campeonato. Depois a gente viu o que aconteceu, né? Foi um desastre. Aí ficou em quarto. Você acha que esse time do Crespo tem capacidade de ficar em quarto? Com o Visório. E aí, pessoal, o que vocês acharam dos comentários do São Paulino, Arnaldo Ribeiro, Miller também São Paulino, segundo ele diz, né? E do Alberto Helena Júnior também, outro jornalista São Paulino. Quer dizer, Diniz versus Crespo. Essa questão eu vou deixar para vocês colocarem no comentário. Qual trabalho você prefere, do Crespo ou do Diniz? E o Flávio Prado, como sempre, teve que fazer uma graça e falar que o Atlético veio com time misto. Veio não. Quase praticamente titular, só o Nacho e o Jair que não estavam jogando, e o Mariano, Mas o time praticamente titular, o Cuca tem levado muito a sério, o São Paulo conseguiu segurar o empate e teve chance de vitória. Então, é um jogo ainda que tem dado bastante discussão, hein? Então é isso, deixe seu comentário aí. E já sabe, se tem novidade, tem vídeo no canal. Agora o São Paulo só joga fim de semana que vem contra a Chapecoense, mas como eu digo, no São Paulo tem notícia todo dia. E por isso tem vídeo todo dia. Saudações tricolores e valeu!